Seção 2.4, modelo de vários períodos. A gente vai apresentar agora o modelo do preço de ação e precificação em vários períodos. Então a gente vai começar mostrando aqui essa árvore de valores do preço da ação. E vou apresentar também essa notação aqui. Então você nota, aqui é S0, que é o valor da ação no tempo 0. Aqui você tem dois valores possíveis no tempo 1, no up e down. E aqui no tempo 2, você vai ter 4 valores, porque partindo desses dois valores podem sair dois novos valores. Aqui no caso dessa árvore, você nota que aqui no tempo 0 valor 2, tempo 1 valor 4, então o up aqui foi de 2, e no tempo 0 valor 2, no tempo 1 valor 1, então aqui foi um down de meio, 2 vezes meio igual a 1. E a gente manteve aqui o valor constante do up and down, então aqui do tempo 1 para o 2 foi multiplicado por 2, o up é 2, 2 vezes 4, 8, aqui é metade, é 2, aqui o up é 2, vai de 1 para 2 e meio. Então nesse caso, a árvore na verdade se recombina, a gente vai falar mais adiante aqui, você vê que aqui vai para o 4, volta para o 2, que é o mesmo que descer para o 1 e subir para o 2. Na notação está aqui também o lançamento da moeda, então aqui é S1, são dois valores, então S1 de H é o S1 up e o S1 de T, o S1 down. O S2 já tem a história dos dois lançamentos, então HH subiu, subiu, HT subiu, desceu, TH desceu, subiu, TT desceu, desceu. Então isso aqui é uma representação aí no caso do modelo de dois tempos. Como é que seria isso? Aqui a gente de forma mais geral representa da seguinte maneira. Você tem o SN, o N, o subíndice indica o tempo, aqui você tem o W1 até WN, o resultado dos lançamentos. Como é SN, vai depender de N lançamentos. E a gente pode escrever dessa forma mais sucinta aqui, que é SN de ômega, onde ômega é toda a sequência de lançamentos, de W1 até WN. Então é uma notação mais compacta. Então isso permite escrever, por exemplo, que é SN de HT ômega. Então HT são os dois primeiros lançamentos, H e T, subiu e desceu, e depois tem o resto dos lançamentos, que é o ômega que está guardando os lançamentos restantes, que é o terceiro lançamento, W3 em diante, até o WN. São os N-2 lançamentos em diante. A gente também usa o coringa, que é o asterisco, que representa tanto H quanto T. Então, por exemplo, S3 de H asterisco H. Então, isso aqui vai representar todos os valores possíveis que começam com H e terminam com H. No caso, são dois, né? S3H, TH e S3H, HH. Ou então, aqui, S5GH, T, asterisco, asterisco, asterisco. Como é S5, são 5 lançamentos. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui representaria todos os possíveis valores de S5, dado que os dois primeiros lançamentos foram H e T. Quantos valores vão ser? Bom, aí é combinatório, né? Você tem mais 3 lançamentos, cada um deles pode ser H ou T, então tem duas opções, tá? Então dá 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo, que são 8 valores. Isso aqui está representando. Dentro desse nosso modelo binomial, a gente pode escrever dessa forma aqui, como é que você calcula o SN mais 1 em relação a SN. Então você tem que o SN mais 1 de ômega H é o SN de ômega, então é o valor que a SN estava com o lançamento ômega, dado que aqui foi H, foi o último lançamento, então é U vezes isso. E esse aqui, que é o SN mais 1 de ômega T, vai ser o SN anterior vezes D. E o ômega aqui está representando todos os lançamentos até o tempo N. Então essa é uma notação compacta para indicar como é que você constrói aquela árvore de valores. Se você pensar um pouquinho, eu boto aqui até como exercício, o SN de ômega, ele vai partir do S0, você vai multiplicando por U ou D. Quantas vezes você vai multiplicar por U, quantas vezes você vai multiplicar por D? De acordo com a quantidade de caras que saíram na sequência. Então esse hashtag H é número, né, que a gente fala, número de Hs em ômega, que é o número de caras em ômega, e o hashtag T é o número de coroas. Então, isso aqui vai ficar U elevado ao número de caras, vezes D elevado ao número de coroas, S0. Então, essa que é a notação aí que eu estou apresentando para vocês aí nessa parte.
E vou chamar a atenção já desse problema que é muito recorrente, que é da explosão combinatória em algoritmos. Como eu falei anteriormente, né, se o ID for inconstante, a árvore vai ser recombinante, então você vai assumir os mesmos valores novamente. Aquela mesma árvore lá, simplificando a notação, ela vai de 2 para 4, de 4 para 8, de 4 para 2, de 2 para 1, de 1 para 2. Ela recombina aqui, tá vendo? E o efeito importante disso é que se a árvore for recombinante, aqui no final você vai ter só n mais 1 valores distintos para Sn, que é um crescimento linear em n. Porque ela sobe, desce, recombina, sobe, desce, recombina. Então aqui no final você tem o n igual a 2, só tem 3 valores distintos aqui. Mas se o ID não forem constantes, aqui no final você vai ter a combinatória completa, que vai ser 2 elevado a n. Por quê? Quantos valores distintos você vai ter? Vai ser o produto de U vezes D com n elementos, e cada um desses pode assumir qualquer valor. Então, vão ser 2 elevado a n. E n mais 1 e 2 elevado a n, para n grande, isso aqui é uma diferença muito grande. E o 2 elevado a n que vai dar a chamada explosão combinatória de valores. E qual a importância disso? A gente vai ver na parte do capítulo de simulação que isso aqui pode simplesmente acabar a memória do computador. Poucos passos. Se quer discretizar, botar n igual a 1000, por exemplo, num caso a memória é n mais 1, então é 1000 mais 1, 1001. No outro é 2 elevado a 1000, que é um número muito grande. Então tem que tomar cuidado nesse tipo de algoritmo, se você tiver que guardar uma árvore completa que não se recombina. Então, aqui você vê de forma simbólica, se você assumir que S0 igual a 1, como é que seria essa árvore recombinante? É porque você multiplica por U, aí dá U. Multiplica por U ao quadrado, multiplica por U ao cubo. Aqui de U ao quadrado, multiplica por D, dá U ao quadrado D. Agora, você pode vir por aqui também, ó, multiplica por U, dá U, multiplica por D, dá UD, aqui multiplica por D de novo, vai dar U, multiplica por U de novo, vai dar U ao quadrado D. Então, você tem duas maneiras de chegar aqui. Na verdade, você tem 3 maneiras. Você pode fazer também D, multiplica por U, vai para UD, multiplica por U, vai para U ao quadrado D. Então, você tem esse caminho e esse caminho aqui, para chegar aqui. De forma similar nesse aqui. Esses dois extremos é que não, só tem uma maneira de chegar mesmo, que é descendo. Então, isso aqui que é uma árvore recombinante. Você vê que os valores se repetem, né? Aqui, no caso, uma árvore representando os valores de S0, S1, S2 e S3. Agora, como é que você precifica a opção nesse modelo de vários tempos? O que a gente vai fazer é usar a fórmula que a gente viu na sessão anterior, só que fazer ela de forma recursiva. Então, por exemplo, suponha um contrato que n igual a 2, um contrato que termina no tempo 2. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que determinar separadamente o valor do contrato no tempo 1, se tivesse saído cara ou coroa. Então, 2 cenários. Como? Usando as fórmulas que a gente já viu antes. A gente vai ter o valor do contrato se sair TT ou TH. Aí, isso aqui a gente está no cenário de um tempo só. Então, a gente usa aquela mesma fórmula. Como é que a gente calcula o valor no tempo anterior? É usando os valores no tempo posterior, fazendo a média ponderada pela probabilidade neutra-risco, P-til, Q-til, e trazendo a tempo presente, dividindo por 1 mais R. Então, a gente vai ter o valor de V1 de T, dados os valores de V2 de TH e de TT. Então, aqui são os dois valores que estão no mesmo ramo da árvore. E o delta, que a gente vai fazer o hedge dessa posição, vai ser usando aquela mesma fórmula que é a variação do V sobre a variação do S. Só que já que é delta 1 de T, é a variação do V, dado que o primeiro lançamento foi T, tá vendo? Então, é TH e TT. E aqui é a variação do S, dado que o primeiro lançamento foi T. Então, S2 de TH menos S2 de TT. E aí, fazendo esse hedge aqui, com essa quantidade de ações aqui, você vai conseguir reproduzir com esse valor aqui, no tempo 1, qualquer um desses dois valores no tempo 2. Então, isso a gente já tinha feito na sessão anterior e resolve um ramo da árvore. De forma análoga, você resolve o outro, que é o V1 de H, e aí você vai obter a fórmula completa. A gente vai ver agora isso através de um exemplo, o exemplo 2.6, que é calcular um call com strike 3 e com juros 1/4. Tá?
Então, vamos ver como é que isso vai acontecer. A gente quer calcular esse call com juros, aqueles juros 1/4 e com strike 3, para essa árvore aqui de valores. Então, o que vai acontecer? Qual o valor da opção no tempo 2? Aqui. Bom, é um call com strike 3. Aqui a ação está valendo 8. Então, o V2 aqui, ele vai valer 5. Porque é o valor do contrato aqui. Aqui, a ação terminou em 2, que está abaixo do strike. Então, o contrato aqui vai valer 0. Aqui também está abaixo, também vai valer 0. Então, esses são os valores do contrato nesse cenário. Em todos os cenários, perdão. É 5, 0 e 0. Agora, como é que você vai calcular o V1? O V1, você tem dois valores para V1. Tem um V1 quando você está aqui em cima e o V1 quando você está aqui embaixo. O V1 de H e o V1 de T. Vamos começar pelo V1 de T, que é mais fácil. Aqui, no próximo tempo, em ambos os cenários, o contrato vale 0. Então, o V1 de T vai ser 0. Agora, o V1 de H, que é aqui em cima, ele vai ser a média ponderada desses dois valores, então a gente tem que saber quem é petil e quetil. Aí tem que fazer as contas. Você olha aqui, ó. Quem é o up and down? O up é 2, tá vendo? 2, 4, 8. E o down é meio. Então, o up é 2, o down é meio. Aí fazendo aquelas contas que a gente pode fazer a parte, aí você vai ver que o petil e o quetil são igual a meio. Então, você vai fazer a média ponderada disso aqui, vai dar 2,5, mas tem que trazer esse 2,5 a tempo presente com juros. Então, fazendo essa conta, que ela está aqui, você tem que 1/2 de 5, que é o valor de cima, mais 1/2 de 0, e tem que dividir isso por 1 mais 1/4, que o 1/4 é o valor dos juros. Fazendo essa conta aqui, o valor dá 2. Então, aqui a gente vai ter que o V1 ele é igual a 2. O valor aqui, V1 de H, e o V1 de T é igual a 0. Bom, e agora como é que a gente faz para calcular o V0? O V0, a gente vai seguir a mesma coisa. A gente já tem os valores aqui, é 2 e 0. Então agora recaiu realmente na seção anterior. A gente sabe que o petil e quetil é igual a meio. Então a média ponderada vai dar 1 e tem que trazer a tempo presente. Aí fazendo a conta, que está aqui, você tem que 1/2 de 2 mais 1/2 de 0, dividido por 1 mais 1/4. Fazendo a conta dá 4/5. Então o valor desse contrato é 4/5. Então, deixa eu botar aqui. O valor é 4/5. Então é assim que a gente resolve no caso geral. Vai resolvendo a árvore da direita para a esquerda, dos valores finais até chegar no V0. Vai resolvendo cada um dos nós. E com esses valores a gente pode ver como é que faria o hedge. Então aqui eu estou detalhando. Como é que você faria o hedge? Bom, você começa no V0 com 4/5 e compra quantas ações? Aí tem que fazer aquela conta. Que o delta 0 aqui eu botei que é 2/3. Por que o delta 0 é 2/3? Porque a gente tem que fazer qual é a variação de valor. É V1 de H menos V1 de T. É 2 menos 0, que é 2. Sobre a variação de S, que é 4 menos 1, que é 3. Então 2 sobre 3 dá 2/3. Então o delta 0 é 2/3. Então a gente tem que comprar 2/3 de ação no tempo 0 para fazer esse hedge com esse valor aqui. E aí a gente vai seguir. Bom, se vier para cá, para baixo, você vai ver aí nas contas que você vai vender suas ações e vai ficar com 0 na mão. E aí você vai ficar até o final com 0, o contrato vai expirar sem valor aqui, nesse ramo. Mas caso suba, o que vai acontecer? Você vai ter, com aquela posição que você montou, aquela carteira, você vai ter o valor 2. Com esse valor 2 na mão, você pode se preparar para montar a próxima carteira. Como é que você vai montar a próxima carteira? Você tem que calcular o delta de H. Qual vai ser o valor de delta de H? É a mesma fórmula. Variação do V, que é 5 menos 0, que é 5, sobre variação do S, que é 8 menos 2, 6. Então é 5/6. Está aqui. Delta 1 de H igual a 5/6. Que é quantas ações você tem que comprar para fazer o hedge nesse segundo momento. Comprando 5/6 de ações aqui,
E fazendo a carteira daquela maneira, você vai ter no tempo final ou 5, que é o valor do contrato aqui em cima, ou 0. Então, essa é a história completa aqui da como você faria nesse exemplo para montar a carteira que faz primeiro para fazer a precificação do contrato e depois montar a carteira que replica o valor do contrato. Então, é isso. De forma geral, você tem esse teorema aqui, que ele mostra como precificar uma opção no modelo de vários períodos. Nota que é uma fórmula recursiva. Por quê? Você começa com o valor no n mais 1 para calcular o valor n. Foi como a gente fez no exemplo acima. A gente pegava cada um dos nós e ia resolvendo. Então, o Vn de ω1 até ω_n é a média ponderada do Vn mais 1, com a mesma sequência inicial de lançamentos, só que um é H e o outro é T, que é o último lançamento. E traz a tempo presente 1 mais R. Usando essa fórmula recursiva para trás, você vai chegar no V0. E esse teorema diz que, calculando dessa maneira, existe somente uma sequência de carteiras autofinanciadas que vai começar valendo V0 no tempo 0 e vai terminar valendo Vn, que é o valor do contrato no tempo n. Então, como essa carteira é a única que replica, pelo princípio da não arbitragem tem que ser o valor da opção. Então, esse é o teorema principal aí desse capítulo, que é te dar a fórmula e a justificativa de por que essa é a fórmula de classificação do contrato. Porque através dela você consegue montar uma carteira que replica os valores. Os detalhes eu vou deixar para vocês olharem aí, mas eu estou colocando aqui a parte importante. O ΔN é aquilo que eu falei, ΔV sobre ΔS. No detalhe é dado dessa maneira, como a gente calculou ali. E a sequência de carteira autofinanciada é definida também de forma indutiva, que é aquela equação da riqueza que a gente já tinha visto no contexto de um lançamento, agora de N lançamentos, que o xn mais 1 é ΔN de Sn mais 1, 1 mais R, xn menos ΔN de Sn. Então aqui a parte que foi investida é ação, aqui a parte que foi investida em renda fixa. E essa é a conta que você tem na carteira, esse total aqui. E através da demonstração de prova por indução, então você supõe que você prova por indução que xn é igual a Vn, então você supõe que x0 é igual a V0, que a sua valor inicial você tem em mãos é igual ao valor da opção, tempo 0, e aí você quer mostrar que se isso for verdade para n, é verdade para n mais 1. Então a gente faz a conta, na verdade, no texto, somente para o caso que é o lançamento com H no final, o lançamento com T no final é análogo. E aí vocês têm que olhar no texto aí que é uma sequência simples de aritmética, de conta, de substituição, que está aí, tá? Então a ideia, a estrutura da prova é essa, é provar por indução, que é verdade para todo n. Você começa com o caso 0 e assume que é verdade para o caso n e prova que é verdade para o caso n mais 1, começando com H. O caso n mais 1 começando com T é análogo ao que está aí no texto. E a gente passa aí com tudo. Mais adiante que a gente vai ver a fórmula não recursiva, mas a gente precisa de mais teoria para apresentar a fórmula direta. Essa é a fórmula recursiva. Tem um exemplo aí que eu vou pular, o put no modelo de vários períodos. Vocês podem olhar aí depois no livro. E eu vou falar só dessa opção aqui, que depende do caminho, por exemplo 2.8, que é um call europeu com strike 23. Só que esse call ele tem uma coisa especial. Ao invés de botar o valor da ação aqui, você pega o maior valor ao longo do caminho. Então, o máximo entre S1, S2 e S3. O valor da ação naquele caminho. Então, por exemplo, para ilustrar aqui, você tem essa árvore. Qual o valor aqui? Aí depende do caminho. Se você vier por esse caminho, ó, o maior valor que a ação assumiu foi 48. Se você vier por esse caminho, o maior valor que a ação assumiu foi o 36, está vendo? Aqui. Se você vier por esse caminho, o maior valor que ele assumiu, ó, foi o próprio 32. Então, dependendo do caminho que você chegou aqui, o valor da opção vai ser diferente. Então, embora o valor final seja o mesmo, 32, a opção vai ter valor diferente dependendo do caminho que chegou aqui. Isso é uma coisa muito importante. Vocês entenderem agora, vocês vão fazer isso depois nos algoritmos de computação também. E entender esse tipo de opção que depende do caminho, tá vendo? Opção dependente do caminho. São opções de tipo asiáticas.
As contas estão aqui no exemplo. Eu peço para vocês olharem com atenção no livro, mas o conceito que eu queria passar era esse, da opção dependente do caminho. Generalizando o modelo, seção 2.5. Essa é uma seção curtinha, esse modelo ele pode ser generalizado, em que o up, o down e o próprio juros, eles variam de acordo com os lançamentos. Então, ao invés de serem constantes em toda a árvore, eles variam de acordo com o lançamento. Eu vou dar um exemplo ali embaixo. Você precisa ainda da hipótese de ausência de arbitragem, então é a generalização daquela hipótese, ó, D menor que 1 mais R menor que U, só que agora o D depende do tempo e dos lançamentos, tá? Mas as fórmulas são todas iguais, o QTIL e o PTIL são calculados da mesma forma que a gente tinha visto, é U menos 1 mais R sobre o menos D, e esse aqui vai ser 1 menos QTIL. A fórmula recursiva é a mesma, a única coisa que varia aqui é que tudo depende do tempo e dos lançamentos, está vendo? RN, PTIL, QTIL, de ômega, mas a fórmula é a mesma. E eu dou um exemplo aí, com essa árvore aqui, ó. O que acontece? É 4, 6, 8, 10. Então, eu estou somando sempre 2 aqui, tá vendo? Estou subtraindo sempre 1. 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 8, 7. Como eu estou somando o mesmo valor, o AP não é o mesmo, porque 6 sobre 4 não é igual a 8 sobre 6, não é igual a 10 sobre 6. Então, o AP aqui ele varia. E, dependendo do caminho, ele pode variar também. Então, eu faço todas as contas aí, nesse exemplo, dos APs. Tá vendo? O U0, o AP0 é 6 quartos, o D0 é 3 quartos. O U1 de H é 8 sextos e o 1 de T é 5 terços. Então você vê que o U1 ele varia. O D1 mesma coisa, o 2, o D2, tudo varia aqui com o tempo e com os lançamentos. Tá? E eu faço todas as verificações aí da ausência de arbitragem e depois precificação. Isso você tem que olhar com bastante atenção aí para acompanhar, mas é esse o exemplo aí, tá? Nesse caso. Tem um outro exemplo aqui em que não só o U varia, como o R também. Esse aqui eu botei o R variável também, 02, 03, 01, tá vendo? E a árvore dos valores aqui. Vocês vão ver nas contas que você não precisa saber o R do tempo 2. O R basta saber até o tempo 1 e o S até o tempo 2. E aí você pode precificar um contrato nesse modelo, em que o up e o down depende do caminho, depende do tempo, e o R também depende. Então tudo está variável aqui. É um exemplo completo. Está aí as contas para vocês verificarem. Seção 2.6, Greeks. Isso aqui são chamados, eles chamam assim mesmo de Greeks, são os gregos, as letras gregas que expressam as variações do preço da opção em relação a diversos fatores. O primeiro que a gente viu foi o delta, né? Que é o delta hedge, que é a variação do V sobre a variação do S. No contexto de modelo contínuo, a gente usa o delta minúsculo. Então é delta, está aqui o delta, é igual a d-ROM de V, d-ROM de S, como se fosse uma derivada parcial mesmo. Está vendo aqui? Variação do V sobre variação do S. E aí você tem os deltas, outros deltas. O θ, por exemplo, que mede a variação do valor do contrato em função do tempo, como é que ele está variando no tempo, para ver se ele está aumentando ou diminuindo. O ρ, que é a variação do contrato em relação aos juros. O gama, que é a derivada segunda. Isso, derivada segunda é uma coisa importante, que é a tendência da variação. Então, uma coisa você está com derivada negativa diminuindo e com derivada segunda positiva, que vai ficando cada vez menos negativo. E outra coisa é você estar com diminuindo derivada negativa com derivada segunda negativa. Então, você vai diminuir cada vez mais. Então, a derivada segunda ela expressa o que vai acontecer no futuro. Se o futuro vai ser melhor do que o hoje ou vai ser pior. Então, é uma tendência importante. Aí é o chamado gama, que é a variação da derivada segunda. E isso encerra o capítulo 2.